Seja bem-vindo à aula introdutória do GIMP. Nesta aula veremos a interface, as janelas, barras de ferramentas e resolução de imagens. Você pode abrir o GIMP através de aplicativos, gráficos, editor de imagens GIMP. No meu caso eu criei um atalho aqui, você pode remover do painel esse atalho, clicar em gráficos e arrastar colocando o ícone ali. Também é uma forma de abrir o GIMP. Então, a interface do GIMP é dividida em 3 janelas, sendo que a da esquerda tem as ferramentas. Aqui abaixo da janela de ferramentas você tem a propriedade da ferramenta selecionada no momento. Se eu selecionar a ferramenta seleção retangular, eu verei aqui embaixo as opções dessa ferramenta, ferramenta de mover, ferramenta de recorte e assim por diante. Essa parte vai sempre refletir as propriedades da ferramenta que está selecionada aqui. Aqui a janela de desenho, e aqui à direita você tem camadas, canais, vetores, desfazer. Uma coisa bastante comum é que os usuários iniciantes fecham essa janela. E essa janela é importante, nós vamos já ver por quê. Mas você vai aqui em janelas, diálogos de encaixe recentes e verá camadas, canais, vetores e desfazer. Então uma forma de abrir novamente isso. Para vermos mais sobre janelas, então numa última aula nós veremos como personalizar esse quadro aqui, esse painel por exemplo, ele pode ser arrastado, desencaixado daí e depois a gente encaixaria ele de novo aí na ferramenta. Mas se por acaso você pegar uma interface do GIMP desorganizada assim, não padrão, você pode fechar o GIMP, abrir um terminal e fazer dessa forma: rm-rf.gim, pressiona o Tab e dá um Enter. Isso daí vai fazer com que o GIMP volte à sua configuração original. Se eu abrir aqui o GIMP, você vai ver aqui o splash screen padrão do GIMP. Então, ele voltou ao seu padrão. Agora vamos explicar um pouco sobre as ferramentas. A ferramenta seleção retangular, vou criar uma nova imagem para a gente ter uma noção melhor. Ela cria retângulos de seleção. A ferramenta é elipse, seleção elíptica, cria seleções elípticas. Essa ferramenta de seleção livre, você faz livremente criar uma seleção. Essa ferramenta varia mágica, ela captura cores próximas. A gente vai ver mais adiante sobre o uso dela. Essa daqui seleciona por cor. Se eu clicar no preto, ele vai selecionar o preto. Se eu clicar no azul, ele pega o azul. E tem as opções aqui para aumentar o limite da ferramenta, a capacidade, a tolerância de cor. Isso a gente vai ver mais adiante. Deixa eu arrumar aqui essa tela. Bom, aí isso aqui também é outra ferramenta de seleção com tesoura, que ele vai contornando o objeto e no final você clica dentro, ele cria uma área de seleção. Esse aqui é mais usado para tirar, por exemplo, selecionar cabelos. Essa seleção com vetor vai fazendo ponto a ponto também uma seleção. Você pode voltar e arrumar um vetor, depois dá um Shift V e ele fecha a seleção. O conta-gotas vai capturar a cor. Se eu clicar aqui, ele capturou a cor onde eu cliquei. Aqui volta as cores ao padrão, aqui inverte as cores. Aqui a ferramenta de zoom, você pode ampliar numa área específica, pode diminuir com Ctrl Scroll e aumentar também com Ctrl Scroll. Também pode navegar na imagem. Se eu ampliar muito a imagem, eu posso ir para um ponto específico da imagem usando essa cruzinha aqui, dá para navegar na imagem. Isso aqui é uma ferramenta de medida. Isso aqui vai mover objetos. Esse aqui é para alinhamento de objetos. Essa daqui para recortes. Essa daqui para girar a imagem ou uma camada. Esse daqui é para aumentar a imagem ou camada. Aqui para fazer inclinação. Isso aqui para criar perspectiva. Aqui para espelhar. Você vai virar o objeto, ele muda de sentido.
vira o objeto. Aí você tem também a ferramenta de texto. Deixa eu voltar aqui para a imagem base. Depois nós vamos explicar melhor isso aqui. Bom, aqui é a ferramenta para texto, onde você vai abrir uma caixa, vai digitar seu texto. Aqui é a cor do texto, tipo de letra, tamanho. Aqui alinhamento, espaço da primeira linha, ajuste entre caracteres, aqui entre linhas e entre caracteres. Aqui é o balde de tinta para preencher áreas selecionadas. Você tem uma área selecionada, escolhe o balde de tinta que aqui agora está preto. Você pode alterar, escolher uma cor e preencher uma área com ele. Esse outro é uma ferramenta de gradiente. No momento eu estou de vermelho para branco, posso até inverter se eu quiser aqui ou aqui e preencher de vermelho para branco, como está ali. Aqui é um lápis, aqui eu tenho uma área de seleção, vou tirar a seleção nada. Aqui o lápis que está vermelho nesse momento, pincel, e aqui eu tenho vários pincéis para escolher, pincéis de vários tipos. Eu posso aumentar aqui a escala, o tamanho do pincel, posso aumentar a pressão do pincel e assim por diante. Tem algumas opções aqui mais avançadas que a gente pode ver no momento futuro. Aqui a ferramenta borracha, que eu estou aumentando aqui. Ferramenta aerógrafo, ele está aqui, é aqui que aumenta a pressão. Ferramenta aerógrafo. Menos ou mais pressão, menor ou maior o tamanho do pincel ou o tipo do pincel. Aí você tem essa ferramenta também para pintura, ferramenta de tinta, pintura em estilo caligráfico. E aí você vai escolher o tamanho, o ângulo, o tipo do pincel que você está pintando aí. Aqui o carimbo para capturar uma imagem e colar no outro lugar. É usado para, por exemplo, remover pessoas de imagens. Eu aumento o tamanho dele, capturo isso aqui com Ctrl clique e vou clicando em outros objetos para sobrepor uma pessoa com uma parte de um céu, por exemplo. Essas três ferramentas fazem a mesma coisa, basicamente a mesma coisa. Isso aqui são ferramentas para borrar. Você vai borrar alguma coisa. Isso serve às vezes para tirar uma mancha do rosto, um sinal, uma coisa assim. Ferramentas para borrar. Aqui para preenchimento, você pode alterar. Note que quando você escolhe uma cor, você também pode anotar o valor da cor aqui. E basicamente é isso. As ferramentas vão ser vistas ao longo do curso mais detalhadamente. Nesse lado de cá você tem camadas. Eu vou voltar para a imagem base aqui no histórico do desfazer, o momento inicial do nosso trabalho e a cada ação que foi sendo feita. Então aqui nessa aba você tem camadas. Então você pode, eu vou deletar essa camada aqui, vou criar uma nova, branca. Vou criar uma outra camada, transparente. Vou pintar em cima dessa camada transparente com aerógrafo vermelho. Opa, ficou a cor invertida. Então Ctrl Z, pronto. Pintei na camada de cima. Isso é camada, é como se essa camada que foi colocada aqui em cima fosse um vidro por sobre a minha camada de baixo que está branca. Aqui você pode ocultar ou exibir as camadas. Isso seriam camadas. Os canais de cor, se você desabilitar alguma cor específica da camada, porque a cor é composta por verde, vermelho, verde, azul e alfa, que o alfa é a transparência. Se eu adicionar um canal alfa a uma camada, transparência, ela já tem alfa essa camada. Deixa eu ver aqui, essa aqui, ó, camada transparência também tem. Se ela tem canal alfa, eu posso enxergar através dela. Digamos que eu bote uma camada cor da frente que está vermelho lá, ó. Vou colocar na cor da frente em vermelho. Vou trazer essa camada para baixo. Se eu fizer um buraco aqui na camada do meio, na camada branca,
Vou usar a ferramenta borracha. Esse vermelho que está aparecendo eu não estou pintando, olha que eu estou com a borracha, mas na verdade vou apagar essa camada de cima. Eu estou fazendo um furo na camada branca e está enxergando a camada de baixo, porque a camada, essa nova camada aqui, vou dizer, essa camada branca, ela tem um alfa. Então é isso. Aí aqui são os canais de cores, o alfa. Aqui para vetores, que você pode fazer uns vetores aqui, salvar os vetores. Cada vetor que você fizer, Shift V para fechar, você pode guardar. Se eu tirar a seleção, Ctrl Shift A, eu continuo com o meu vetor aí, ó. Aí eu posso usar vetor para seleção, aí ele se transforma de novo em seleção. Basicamente é isso. Então nós vimos janelas, as barras de ferramentas. Vamos ver agora só um pouco sobre resolução de imagens. Eu vou fechar essa imagem. Quando você cria uma nova imagem, você pode escolher vários tamanhos aqui. Então, por exemplo, 1600 por 1200, aqui é o tamanho. Agora, em opções avançadas, você também vai ver a questão da resolução. Quanto maior a resolução, mais precisão você vai ter nas suas modificações. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter uma imagem muito maior, mais pesada de se trabalhar. Ok? Então, basicamente é isso. Até a próxima aula.